Fala galera, nessa aula eu vou trabalhar unicamente as competências 1 e 4. O que elas trabalham? Gramática e coesão. Eu vou comentar erros comuns que o aluno comete na gramática e também na coesão para que você melhore seu texto cada vez mais. Então vamos lá? O que foi criado como instrumento de democracia não deve ser considerado em mecanismo de opressão. Quando você colocar uma frase filosófica, você coloca uma vírgula depois dela, beleza? Tal afirmativa do sociólogo francês Pierre Bourdieu faz alusão à ação discriminada das tecnologias de informação por crianças. Dois erros. Não pode haver a vírgula entre o sujeito e o verbo, essa vírgula não existe. Faz alusão à ação, esse é a craseada. Toda vez que tiver dúvida na crase, substitua alguma palavra masculina, suponhamos que fosse trabalho. Se der ao, o a sempre será craseado, tranquilo? Tomem cuidado com ela. Da exposição demasiada até o nocivo prejuízo no desenvolvimento cognitivo, físico e emocional, causam malefícios para essa parcela. Opa, tem alguma coisa errada. Se você começa assim, da exposição demasiada até o nocivo prejuízo no desenvolvimento cognitivo, físico e emocional, vírgula, os efeitos dessa ação causam malefícios. Ficou faltando uma parte, tá? A negligência parental mesclada à falta de políticas públicas são fatores que originam esse cenário. Aqui eu tenho três erros. Mesclada à falta. Se fosse trabalho, ficaria mesclada ao trabalho. Entenderam o que eu falei para vocês? Aqui é o sujeito, não pode haver essa vírgula entre o sujeito e o verbo, de novo, alguns de vocês colocam. E a palavra cenário é acentuada, não é isso? Isso mostra que solucionar esse revés são dois erros de novo. Não pode haver essa vírgula entre o verbo e a condição integrante e revés escrito com S. Vejam, aqui foram 9 erros. Se você estivesse fazendo a redação no Enem, aqui você já perderia 80 pontos só de gramática no primeiro parágrafo. Olha quão importante essa competência. Sigamos. Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante, não, subjuntivo, garanta uma vida digna, saudável e segura, o consumo exagerado da tecnologia tem gerado dificuldades na efetivação dessas normas. O consumo exagerado da tecnologia é singular, então esse tem não precisa de acento, esse tem é só para plural dessas normas. Aqui é um ponto, não é? Então eu coloco. Desse modo, o uso excessivo pode acarretar em problemas? Não, pode acarretar problemas no desenvolvimento, como o declínio no rendimento escolar, o sedentarismo e a autoestima baixa, diminuindo a qualidade de vida. Além disso, crianças que navegam sem supervisão podem ser alvos de pedófilos online que se aproveitam da inocência e da curiosidade da criança para a exploração sexual, causando traumas psicológicos profundos. Criança e criança. Isso é coesão, é competência 4. Então coloca um sinônimo aqui, ó, coloca pueris. Então se você não souber o sinônimo, coloca esse grupo que navega, tome cuidado com a repetição. Terminando o desfecho crítico, desse modo é inadmissível que essa situação se perpetue para o futuro. Dois erros. Desse modo aqui e desse modo aqui. Então, em um deles, você coloca dessa forma para não repetir o conectivo, beleza? Olha só que interessante. Desse modo, é inadmissível que essa situação se perpetue para o futuro. Isso é pleonasmo. Se eu colocar se perpetue, eu não preciso colocar o para o futuro. Então, são detalhes da competência 1 e 4 que elas são muito significativas na nota final. Tranquilo, galera? Agora vamos aos dois últimos parágrafos, terminando o texto. Aí vem o parágrafo de causa. O parágrafo de causa, eu começo assim, veja. O cenário tem como gênese, sobretudo, na negligência parental em virtude da virtualização da vida. 3 erros. Se eu começar o parágrafo de causa, eu tenho que fazer coesão com o primeiro. Então eu coloco, em vez de o, tal cenário distópico tem como gênese, sobretudo, entre vírgulas, e não é na. É a negligência parental em virtude. Gente, essa expressão em virtude, eu só posso colocá-la em aspectos positivos. Quando for negativo, eu coloco em decorrência.
decorrência. Olha só que legal, em decorrência. Ponto. Destarte, não é destarte, professor. A forma correta é destarte. Destarte é dessa forma. Muitos pais usam a tecnologia para ocupar os filhos, sem perceber que podem estar sendo expostos a materiais, não a crase de palavra masculina, inadequados ou prejudiciais, vírgula, contrariando a ideia kantiana. Kantiana é um adjetivo, então um K é minúsculo, de que a educação forma o ser. Ademais, em países que não há uma legislação sólida sobre a proteção digital infantil, as plataformas não são obrigadas a adotar filtros ou limites, permitindo o acesso irrestrito às craseados, se fosse trabalhos, ficaria aos trabalhos, né? Evidencia-se, vírgula, ou assim fica entre vírgulas, fatores antrópicos, não. Evidencia-se assim que fatores antrópicos. Então isso é competência 1 e competência 4 determinantes para a nota final, tá? Muitos erram nessas competências. Conclusão. Diante do exposto, portanto, é necessária uma intervenção estatal e da sociedade para mitigar os prejuízos enfrentados pela parcela da população. Logo, o Estado, com letra maiúscula, deve implementar leis que obriguem a plataformas a limitar os conteúdos direcionados às crianças. Os pais, por sua vez, e se por sua vez entre vírgula, precisam supervisionar o que seus filhos acessam e limitar o tempo de tela. Inclusive, cabe à mídia, esse acraseado, criar e divulgar campanhas que incentivem atividades online. Mediante essas ações concretas, as crianças terão assegurados seus direitos fundamentais, como advoga o EFA. Muito legal. Então eu comentei aqui as competências 1 e 4. 1, erros gramaticais, 4, erros de coesão, tá? Agora eu quero comentar a conclusão com vocês. Essa conclusão, por exemplo, ela está muito vaga. Diante do exposto, portanto, é necessária uma intervenção estatal. Quando você colocar intervenção estatal, já coloca o que deve ser feito por meio do Ministério da Educação, por meio do Ministério da Justiça. O jeito que ele colocou aqui, intervenção e da sociedade para mitigar os prejuízos. Isso é pleonástico, eu já vou fazer isso, eu não preciso colocar isso, tá? E não se esqueçam, na conclusão, colocar a finalidade do governo, a fim de que ou para que em uma de suas ações coloque o Ministério. Quando você colocar mídia, não se esqueça de colocar o meio, por meio de propagandas, de programas específicos, e sempre, como ele fez aqui, retomando o contexto sociocultural que você iniciou o texto, tá? Para você tornar o seu texto cada vez mais forte, se aproximando de uma nota máxima, que é a nota 1000. Beleza, galera? Então é uma redação comentada com ênfase nas competências 1 e 4.